Fala aí, meu povo, a paz do Senhor, vocês estão bem? Espero que sim. Olha, estamos começando mais um episódio, este mês o episódio especial de Natal. Vamos falar hoje da humanidade de Cristo. Bora? A paz, meu povo. Vocês estão bem? Espero que sim, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez para um episódio especial este mês, queridos. Olha, não percam, este mês são 4 episódios especiais de Natal. Vamos falar sobre Jesus Cristo, o significado do Natal, como Jesus andou nessa terra. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. E olha só quem vai estar conosco aqui, né? Alguém que a gente muito esperava também estar do outro lado, porque ele sempre está do lado de cá nos entrevistando. E hoje está aqui conosco, né? O nosso amigo, irmão Vinícius, né? O Vini do nosso coração. Oi, Vini, tudo bem? A paz do Senhor, pastor? Na paz? Tudo bem, Glória querido? a Deus. Preparado aí para falar um pouquinho de Jesus? Vamos aí, né? Hoje eu estou aqui do outro lado da mesa, vamos falar sobre Jesus e a experiência nova, né? Estamos aqui do outro lado. Hoje nós vamos ser entrevistados, vamos falar sobre Jesus, a humanidade dele, o Deus homem. Graças a Deus, né, queridos? Então estamos começando mais esse episódio. Mas antes de mais nada, queridos, olha, não esqueça aí de compartilhar, de dar um joinha aí, tá? Porque quanto mais você for compartilhando, mais pessoas vão ser alcançadas, né? E esse podcast que foi criado no coração deles, mas direcionado por Deus, eu creio que vai mudar muitas vidas, né, como já tem mudado. Então não esqueça, compartilhe aí com os amigos, com os vizinhos, com os irmãos e cada vez mais. Oi, Vini, para começar, querido, nós também gostaríamos de saber um pouco da sua história. Vamos contar você breve hoje aqui, para a gente entrar no assunto. Eu vou me apresentar de novo, né? Vai que ninguém assistiu ainda. Meu nome é Vinícius Martins, sirvo a Cristo já há um pouco mais de 10 anos, tenho aprendido muito sobre Jesus. E a minha história começou exatamente há 11 anos atrás, minha história com Cristo, onde eu fui na igreja do meu pastor Silvio, que está aqui. Amém. Fui lá para visitar a igreja do meu tio, que ele também é meu tio, sem pretensão nenhuma, apenas por ser uma igreja que minha família ia. E eu fui até lá, meio sem pretensão nenhuma, comecei a fazer parte ali dos cultos, ouvi a palavra de Jesus. Em certo ponto eu fui tocado e resolvi reconhecer a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E hoje nós estamos aqui falando de Jesus, porque entendemos que a mensagem do Evangelho ela é poder de Deus para a salvação do mundo. Ela me salvou, ela salvou a vida do pastor, ela salvou a vida de todos nós que reconhecemos, e ela inclusive pode salvar a de você que está assistindo, basta você crer. E nós queremos que depois desse episódio você levante suas mãos e reconheça que Ele é o Salvador. Esse é o intuito. E basicamente esse sou eu, um jovem. Hoje eu tenho 24 anos, sou casado com a minha amada esposa Ana, que também tem 24 anos. Nós casamos há 3 anos e estamos aí falando de Jesus, pregando o Evangelho. Fazemos parte da Igreja Novas Vidas para Cristo, com o pastor presidente Silvio. E é um prazer estar desse lado da mesa hoje aqui. Vamos tentar esclarecer esse assunto, falar sobre realmente quem é Jesus, falar sobre o nascimento dele, vamos falar sobre as profecias que apontavam a vinda de Jesus nessa terra, porque Jesus falava por parábolas, e ainda que a nossa esperança que é a volta de Jesus, que nós sabemos que ele irá voltar. Então, como o pastor falou, esse mês será um mês que nós teremos 4 ou 5 episódios, acho que 5 episódios especiais falando sobre Jesus e mostrando realmente quem é ele e o verdadeiro significado do Natal. Glória a Deus. Amém, queridos? Vini, hoje em especial nós estaremos falando um pouco sobre a humanidade de Jesus, né? Nós sabemos e entendemos isso porque nós cremos através da fé, e nós temos como regra de fé também a palavra do Senhor, e nós cremos fielmente nisso, que Jesus veio na terra, né? E ele habitou entre nós, né? E ele se tornou carne, mesmo sendo Deus, ele se tornou carne. Porque no Velho Testamento, ele lá em Isaías, ele nos fala no capítulo 9, no versículo 6,
já pronunciando a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Jesus. Então, o profeta messiânico Isaías, ele fala no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo que está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e vemos alguém que viveu muitos anos antes de Cristo, apontar para a vinda dele. Como é que nós podemos, Vini, nesta noite, entendermos a humanidade de Cristo, como ainda tem muitos que ainda duvidam e não entendem esta forma. Então, nesta noite aqui, queridos, nós, através do Vinícius, que tem um conhecimento também, vamos discernir um pouco aqui, né, sobre a humanidade de Cristo. Fica à vontade, Vini, o que você entende por isso? Vamos lá, essa é a grande maravilha da Bíblia Sagrada, que é as profecias dela, né? O pastor lê um livro de Isaías, que está mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. E isso não é a gente que define, isso são dados históricos, são pessoas que encontram ali os manuscritos originais e buscam e acham ali e evidenciam a época que isso foi escrito. Então é um fato isso aqui que o pastor está falando, não é apenas por fé, mas é um fato histórico e qualquer um pode comprovar isso. É só você ter um pouquinho de força de vontade de ir atrás. Você vai perceber que os manuscritos de Isaías, eles antecedem Jesus nessa terra. E o que é legal nisso, nós vamos ter um episódio só para falar sobre profecias. Olha que bom. Mas a gente hoje vai dar apenas uma pincelada aqui, porque para a gente chegar em Jesus, a gente precisa entender que ele foi previsto. Sim. Ele foi previsto nas Escrituras e isso é um ponto-chave que sustenta a Bíblia Sagrada como um livro diferente de qualquer outro. Porque se nós pegarmos livros bons, históricos, eles não conseguem ter o que a Bíblia tem. E esse forte é as profecias, e principalmente as profecias sobre o Messias, que nós cremos que é Jesus. Tem mais de 40 profecias que apontam para Jesus, e isso é maravilhoso. E quando você consegue tirar os olhos do orgulho, os olhos da soberba, os olhos da intelectualidade de lado, e olhar para a Bíblia Sagrada como algo sensacional de verdade, você vai ver que realmente é maravilhoso. E Isaías profetizou que viria um filho. E tem um versículo também que fala que a virgem concederá um filho. E tudo isso é falado antes de Jesus nascer. E quando a gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. O nascimento de uma criança normal, uma criança como qualquer outra. E é isso que a gente precisa falar, que Jesus, e isso sim, gente, e isso sim entra a crença também. Porque nos olhos da nossa mente humana, a gente não consegue compreender como uma pessoa pode ser 100% Deus e 100% homem. Isso foge dos nossos assuntos. Mas a doutrina bíblica nem sempre tem que se adequar à nossa mente. Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, por exemplo, ela não se adequa, porque a Bíblia mostra um homem 100% homem e também 100% Deus. E hoje nós queremos falar dessa parte humana de Jesus. Amém. Olha aí, tá vendo como é interessante? Por isso que quando nós falamos de um Jesus, de um Deus, nós não falamos de alguém ou de algo que a gente ouviu falar. É porque, Vini, nós temos as experiências em nós, vivenciadas, que Jesus realmente fez e faz nas nossas vidas, até hoje faz nas nossas vidas. Então é importante, Vini, nós lembrarmos que não é uma história, como você acabou de falar. Tem muitos que colocam isso, mas como se comprova? Os arqueólogos, né, eles colocam, os geólogos foram estudar, eles buscam e têm bases fundamentais nisso. O que nós queremos aqui hoje, queridos, enfatizar principalmente neste mês, que agora vem o Natal, e é tudo, a maioria é tudo simbólico, né, uma simbologia que se coloca, é a razão pela qual Jesus se tornou homem e morreu por nós. Isso é que nos deixa cada vez mais, nos aproxima de Deus, nos aproxima do Senhor através de Jesus Cristo, porque a sua humanidade pagou um alto preço. Exatamente.
sendo que nós não merecíamos, mas ele pagou. Sofreu muito, né? Né? E este sofrimento, Vini, né, na sua humanidade, você acha, ou na sua concepção, que algum ser humano teria condições de suportar? Só ele, só ele. Por isso que ele teve que vir. Por causa disso mesmo. Por isso, queridos, que nesta noite nós estamos aqui nesse episódio especial falando desta humanidade de Jesus. Porque Jesus, como criança, ele teve, a Bíblia conta pouco, né, Vini, da infância de Jesus. Né? Conta quando a mãe dele ainda estava para conceber, eles fugiram, porque Herodes queria matar todas as crianças, então eles fugiram, mas depois eles retornam, e Jesus, a idade dele, a infância dele é pouco conhecida. O seu ministério, a sua vida em si, a Bíblia pouco coloca isso. Vai falar especificamente da sua humanidade quando começa o seu ministério, um pouco antes, 12 anos, vai falar que ele estava no templo com 12 anos. E também é natural dos judeus. Com 12 anos eles já conhecem a Torá. É uma base deles que ele tinha. Só que 12 anos, Jesus, ele poderia ter sido ensinado realmente pelos pais dele. Mas é algo especial. Porque com 12 anos o judeu ele conhece a Torá por inteiro. Mas Jesus, com 12 anos, como humano, ele estava ensinando. O pessoal estava admirado com o tanto que ele já sabia. Estava ensinando os mestres. Então isso é lindo. E eu gostaria que você discorresse um pouco mais, né, aquilo que Deus preparou aí para você, para que você acrescentasse mais para nós. Vamos lá. Vamos com calma tentar mostrar um pouco sobre Jesus homem e isso para que esse episódio acabe com claro na nossa mente que Jesus é homem e Jesus é Deus. Inclusive, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Olha aí, mais uma, hein? Inclusive, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não conseguimos saber a data específica que ele nasceu. Alguns dizem ali entre setembro e outubro, mais ou menos ali, mas nunca em 25 de dezembro. Isso foi uma data simbólica em que a gente lembra o nascimento dele e isso é bom. Sim. Isso é bom porque a gente consegue falar de Jesus e é um mês para a gente refletir quem ele realmente é e o que ele fez por nós. Então vamos lá. Vamos tentar começar do começo, de quando Jesus nasceu ali. Jesus, como nós falamos, ele foi profetizado que ele viria nessa terra e ele nasceria de uma virgem. E Jesus nasceu de Maria. Maria fica grávida ali inesperadamente, prometida em casamento ali com José. Era meio que um noivado ali da época, eles estavam ali se preparando para casar. E Maria simplesmente aparece grávida. Maria aparece grávida. E imagina a confusão na cabeça desse homem José, naquela época, como que seria isso? E simplesmente Deus comunica a ele que para ele ficar calmo, porque aquele filho foi concebido pelo Espírito Santo e Maria deu à luz sem ter relações sexuais antes disso. Então o milagre ele já foi a gestação de Maria, de Jesus. E a gente sabe que até o nome dele foi profetizado. E Jesus ele nasce ali numa manjedoura simples, sem regalia nenhuma, os hotéis estavam lotados lá, e Jesus nasce. E isso é a maravilha. O nosso Deus, ele se fez carne, como o pastor falou, e ele habitou entre nós. E ele habitou de verdade. E eu quero ler um texto aqui, antes de eu continuar falando, só para basear aquilo que eu vou falar aqui sobre as naturezas de Jesus, que é a natureza divina e a natureza carnal, humana de Jesus. E eu quero ler um texto que mostra as duas naturezas para a gente entender melhor. Eu vou ler Filipenses 2, no verso 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Esse é o texto que baseia as duas naturezas de Jesus. É o texto que eu escolhi para ler nessa noite, porque é o texto mais claro que vai distinguir isso que a gente está falando, porque a gente comenta sempre sobre a divindade de Jesus, a gente fala muito sobre isso, Jesus é Deus e ele é Deus mesmo,
e ele tem que ser adorado mesmo, mas ele também é um homem. Sim. E ele veio aqui como um homem. E a gente vai falar também por que ele veio como homem, por que ele tinha que ser um homem. E Jesus nasceu de uma mulher, assim como eu nasci, como o pastor nasceu. Ele nasceu de uma mulher e ele teve que ser ensinado a falar, ensinado a andar. Maria e José ali foram importantíssimos nisso, em dar o ensinamento, porque Filipenses fala que ele se esvaziou completamente. Então, os atributos que ele tinha de Deus, quando ele passa a ser homem, ele se esvazia. Não que ele deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre é Deus, Deus é eterno, mas ele, enquanto homem, ele abriu mão desses atributos para viver como homem nessa terra. Ele simplesmente abriu mão. E a gente consegue perceber isso em várias maneiras, porque Jesus ele não conseguia estar em todos os lugares, como Deus está, por exemplo. Jesus ele não era onisciente, onipresente, enquanto ele estava aqui na terra como homem. Então ele era um homem limitado, ele estava sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas tentações que nós, mas em tudo sem pecado. Esse é o grande diferencial do nosso mestre. E Jesus nasce ali numa manjedoura, ele é amamentado pela mãe dele, ele cresce como uma criança normal, uma criança humana, que precisa dos cuidados do pai para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender a comer, para aprender a se vestir, inclusive para aprender de Deus, porque a gente sabe que é um papel do pai e da mãe instruir os seus filhos no caminho do Senhor. E com certeza José e Maria fizeram isso, eles foram escolhidos de Deus para cumprir esse papel e cumpriram com esmero, fizeram isso muito bem feito. E Jesus ele vai seguindo, ele cresce, e a infância de Jesus ela é pouco relatada. Ela é relatada que quando Jesus nasce, Herodes manda matar todas as crianças, eles fogem para o Egito, e depois ele tudo bem lá, aquela bagunça toda. Mas depois a gente tem um salto de distância de tempo, e Jesus aparece com 12 anos no templo. E não é à toa que de todas as idades que a Bíblia podia relatar sobre Jesus, ela escolhe relatar sobre os 12 anos. Porque os 12 anos para o judaísmo é muito importante. Sim. Porque a pessoa com 12 anos, ela se torna a maior de idade para a religião. A pessoa com 12 anos, para o judaísmo, ela já é responsável pelos seus atos. E o judeu, eles fazem leituras nas sinagogas, né? Eles abrem um texto da Bíblia e eles leem. Eles põem ali um texto, um profeta, a lei, e eles leem. E a pessoa com 12 anos, ela está apta a fazer isso. E a gente percebe que Jesus ele está cumprindo isso, que Jesus nasceu no meio judaico, e ele cumpriu todas as leis, e ele fez isso. E a gente vê Jesus com 12 anos ali ensinando no templo. E o texto de Lucas 2:52 mostra que Jesus ele cresce em graça, conhecimento e estatura. Olha. E mostra o tamanho que Jesus está crescendo em altura. Então, gente, ele era uma criança, uma pessoa normal, humana. Ele estava crescendo em graça, conhecimento e em estatura. Jesus ele teve que estudar, ele teve que abrir a Bíblia, ele teve que ler, justamente porque ele se esvaziou da sua divindade. E ele conseguiu fazer isso de forma que ele precisava aprender. Então ele aprendeu, a Bíblia fala em Lucas que ele foi crescendo em graça, conhecimento e estatura. Foi aprendendo e foi aprendendo. E a gente vê ele com 12 anos ensinando no templo, e essa é uma das grandes maravilhas da humanidade de Cristo. E Vini, mais um adendo para que a gente entenda, mas se Jesus foi Deus, e você nos instruindo aqui, e ele se esvaziou, nós temos, a Bíblia também nos ensina, né, e nos mostra que teve algumas atitudes humanas que ele teve como nós temos. Exatamente. Né? Jesus chorou, Jesus teve fome, teve medo. Jesus teve medo. Então é tudo a natureza humana de Jesus, mas ele nunca deixou de ser Deus. Uhum. Por quê? E nós também podemos ver a sua divindade, a sua natureza divina também na tempestade. Quando ele se levanta e ele fala para o mar: mar, acalma, vento, aquieta-te. Então ali ele também demonstrou a sua divindade, né? Sua divindade de Deus, mas nessa terra.
E outra coisa que nós aprendemos muito nas Santas Escrituras, para suportar o que ele suportou até o Calvário, até ele ser crucificado, nenhum homem poderia suportar. Só mesmo sendo um homem, humanamente e divinamente. Porque os outros que foram crucificados com ele, a gente não vê um relato deles sendo chicoteados, deles carregarem a cruz e deles padecerem tudo que Jesus padeceu. Então são alguns aspectos que cada vez mais nos mostra a sua grandiosidade e a sua humanidade. Irmãos, nesta noite, diante disso que nós estamos falando aqui, eu gostaria que você meditasse na sua casa. Será que será que você, será que nós somos dignos desta entrega desse Deus vivo que se entregou, que deixou a forma de Deus, se fez carne para sofrer por você, para sofrer por mim, pelo meu pecado, pelo seu pecado? Queridos, hoje é noite de arrependimento, Vini. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de nós nos achegarmos mais a Deus. Olha, o Natal está chegando e esse episódio está sendo preparado para isso, para que chegue no dia do Natal, você não se alegre só com o peru, você não se alegre só com aquele momento, com o panetone, com aquele momento da família ali reunida, mas se alegre sabendo que aquele momento, como o Vini falou, não é o dia 25 em si, mas é memória, né? Até isso Deus foi tão bom que Ele deixou um dia específico para que a nossa memória lembrasse e nos trouxesse a lembrança o que é que Ele fez por cada um de nós. Pode dar sequência aí. Jesus é retratado na Bíblia como o nosso intercessor, o único intercessor entre Deus e os homens. E ele só é capaz de fazer isso porque ele passou o maior nível de tentação que um homem poderia passar. Nenhum homem na história passou por mais tentações do que Jesus. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás no deserto, depois de 40 dias de jejum. Jesus chegou ao ápice do sofrimento e foi o maior de todos. E hoje, Jesus ele intercede por nós como se olhasse para nós e dissesse assim: eu sei o que você está passando. Você está sofrendo, mas eu já passei por coisa muito pior. Olha aí, gente. E Jesus ele tem autoridade como Deus e como homem, porque ele viveu nessa terra, na carne humana, as dores que nós sentimos. Pelo menos que nós achamos que sentimos dores. Jesus ele passou por muito mais que isso. E quando você senta com uma pessoa mais velha, por exemplo, e você está lá contando, chorando lá porque está acontecendo isso, e essa pessoa fala, eu também passei por isso. E é possível superar. Isso tem um peso imenso. E quando Jesus intercede por nós, é exatamente isso que ele faz, porque ele diz assim: eu já passei por isso, eu sofri no Calvário, inclusive eu sofri por você. Então Jesus ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele está lá orando por nós. Jesus orou por nós. Ele na Bíblia é retratado que ele fala que eu oro por não só por esses, mas por todos que crerão em mim. Então, isso inclui a mim, isso inclui a você. Ele orou por nós e isso é maravilhoso. E, gente, eu queria falar um negócio aqui. Por que esse tema aqui é tão importante? Por que a humanidade de Jesus é tão importante? Justamente porque a Bíblia fala que pela ofensa de um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, toda a humanidade foi corrompida. Toda a humanidade. E você pode falar: meu Deus, isso é muito injusto, porque Adão pecou e agora eu estou aqui manchado do pecado também. Mas a Bíblia fala que o segundo Adão, porque Cristo é chamado de segundo Adão, Verdade. Pela obediência de um só homem, você é salvo também, se você crer nele. Então, se por um homem o pecado entrou no mundo, era necessário que por um homem o pecado fosse extinto e aniquilado, o pecado fosse superado na morte de cruz. E só Jesus era capaz de fazer isso. E isso, irmãos, é muito importante, e justamente porque quando a gente fala que Jesus, ele é apenas um poder, apenas uma força, apenas uma energia, tudo isso não pode ser copiado. E Satanás tenta colocar isso na nossa cabeça. Mas quando Jesus se faz carne e habita entre nós e fala:
sejam meus discípulos, sejam meus imitadores, isso é possível copiar. Então Satanás ele faz o quê? Ele quer distorcer essa imagem do Deus homem. E eu estou comentando sobre isso porque logo no primeiro século surgiram muitas heresias com a respeito disso, com respeito às naturezas de Deus, a natureza divina e a natureza humana. E eu quero citar aqui duas delas. Uma delas é o apolinarismo, que foi dissimulado aí por Apolinário, era um bispo de Laodiceia, no ano 360 depois de Cristo. Ele dizia que Cristo tinha um corpo humano, mas uma mente e uma alma divina. Ele não era inteiro homem, ele tinha um pedaço divino ali. E essa era uma das heresias no início do cristianismo. E tinha uma que era chamada nesterianismo, por Nestório, pregador de Antioquia, em 428 depois de Cristo. Ele ensina que havia duas pessoas em Jesus, uma humana e uma divina. Ele ensina que essa pessoa junto ali, e não separado como a gente está contando aqui. E foi preciso que a igreja levantasse concílios na história para estabelecer ali as doutrinas bíblicas, as doutrinas que hoje a gente segue. Hoje a gente está no ano 2023, a igreja já passou por muita coisa, já batalhou por muitas heresias, e inclusive essa da humanidade e a divindade de Jesus é uma delas. Então teve um concílio no ano 600, alguma coisa, 400, alguma coisa, que foi definido isso, que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então a igreja se reuniu ali e definiu que Jesus seria, a partir daquele momento, teria que ser ensinado isso. Que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E isso não tem que caber na nossa mente. Nós não precisamos conseguir explicar por meio da matemática como que uma pessoa pode ser 100% as duas coisas. Mas Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então a gente precisa tratar hoje a humanidade dele, que é justamente porque Adão pecou e ofendeu a Deus e o pecado entrou no mundo. Jesus veio como um homem, viveu como um homem, e tudo que ele fez nessa terra foi com o auxílio do poder do Espírito Santo, a qual nós estamos aptos a também fazer isso. Porque Jesus ele fez essas coisas e ele disse, se vocês crerem, obras ainda maiores vocês farão. Se ele tivesse feito isso com o poder de Deus, ele não falaria para nós que nós poderíamos fazer obras como essa, porque senão ele estaria falando que nós também somos deuses. E a gente sabe que isso não é verdade. O que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo de Deus, e a gente, como seres falhos que nós estamos também capazes de alcançar o Espírito Santo e também ver milagres como nós vemos o tempo todo, caminhando próximo a Jesus. E Jesus, depois dos 12 anos, Jesus ali aparece ensinando no templo, aprendendo a lei, e depois a gente tem um salto imenso de tempo e pula lá para 30 anos, que era o tempo que o judeu começava o ministério de verdade, o ministério para valer mesmo, era com a idade de 30 anos. E Jesus aparece com 30 anos e já ali sendo batizado pelo seu primo João Batista, né? João Batista. E nesse lapso de tempo aí nós não temos informações bíblicas para dizer o que Jesus fazia ou onde ele estava. A gente sabe que ele era um adolescente normal, um adolescente que temia a Deus, um adolescente que era Deus e que estava vivendo. Já parou para imaginar? Eu estava pensando esse dia, né, pastor? As pessoas tiveram Deus de verdade, Deus homem, mas Deus, caminhando do lado delas durante 33 anos. E teve um Deus criança, que nasceu um bebê Deus, e ele foi crescendo e se tornou um adolescente Deus que estava ali, que trabalhava, carpinteiro, fazia ali cadeira móvel, sei lá o que ele fazia naquela época, e era Deus. E as pessoas tiveram a oportunidade de caminhar com Deus face a face. Deus ele se tornou carne e ele veio pessoalmente no meio de nós. Ele habitou entre nós. Algumas traduções falam tabernaculou. Tabernaculou. E Vini, é uma coisa interessante isso que você coloca. Por quê? Porque se ele andou com eles, sabendo que era o próprio Deus, e muitos falam, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Né? Como ele diz que é Deus, andaram com eles, não creram.
Aí a gente vê, queridos, a grandeza da fé. E esta fé, ela não vem de nós, porque nós somos racionais. Nós, seres humanos, somos racionais. E há uma dificuldade realmente de quem ainda não teve este encontro, quem ainda não teve este acesso, de entender a isso, né? Estava aqui meditando, Vini, em Hebreus capítulo 10, versículo 20, diz assim: pelo novo e vivo caminho, olha só, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É a carne de Jesus, é o corpo físico de Jesus, queridos, que realmente é esse que nós cremos. Nós cremos nos milagres, nós cremos nos prodígios, nas maravilhas, em tudo que Cristo... Mas espera aí, pastor, espera aí, Vini, vocês estão falando de Jesus, mas aonde que está Jesus? Ele acabou de falar, Jesus, ele tabernaculou, né? E quando ele fala assim, olha, eu vou para o Pai, né, João, né? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Queridos, mesmo que ele não nos deixou órfão, ele foi, vou enviar outro, o Consolador, e estará conosco, queridos. Então vale a pena. É lindo esta palavra, esta mensagem, este episódio, queridos, eu creio que vai acrescentar muito na sua vida, muito na sua vida. Toda vez que você ficar em dúvida, você vai entrar, você vai ver. Vamos assistir de novo. Vamos assistir de novo, né? Essa explicação que o Vinícius está dando aqui. Por isso, queridos, que é notável quando Deus usa os meios de comunicação, né? O Vini tem falado aqui que o meio de comunicação, muita gente usa para o mal, mas sabendo usar, ele é uma grande ferramenta para acrescentar em vida de muitos. Você imagine, Vini, aonde está chegando e aonde vai chegar, né, este episódio, esse podcast, em lugares longe que talvez não tenham condições, né? E eu creio que vai para longe, sim. Mas como assim? Através de você. É através de você. Porque você pode compartilhar. A gente não compartilha, Vini, tanta coisa aí. Ai, que legal, vou compartilhar. Toda coisa que vou compartilhar. Compartilha coisa que vai acrescentar na vida de outros, se é que você ainda não conhece esse Jesus. Para muitos, lá no início da Bíblia, Gênesis 3, para muitos ali é a primeira vez que o Evangelho é pregado. E o que acontece lá? Depois da queda do homem, Deus ele manda uma profecia lá e ele diz que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. E a gente sabe que Jesus fez isso na cruz. E o ferimento que ele fizer na cabeça da serpente ferirá também o calcanhar. E o movimento que Jesus fez para pisar na cabeça da serpente feriu a carne dele. Foi uma morte dolorosa na cruz, mas que serviu para que ele vencesse Satanás na cruz. Então, para muitos, esse texto de Gênesis é a primeira vez que o Evangelho é exposto. Logo quando o homem cai, Deus já mostra o seu plano de salvação para a humanidade, que é Jesus morto na cruz. E a gente vê, nós estamos aqui na idade de 30 anos de Jesus, Jesus ele aparece ali para ser batizado por João Batista. E João Batista ele está ali pregando o arrependimento, o batismo, batizando as pessoas, e de repente aparece Jesus, um homem. Aparece um homem caminhando ali, e João Batista olha para ele e fala, olha ali, está ali, ó. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha plena consciência de quem era Jesus. Mas Jesus era um homem. E João Batista conseguia ver isso. E mesmo assim ele entendia que ele também era Deus. Assim como os discípulos também creram que Jesus era Deus e homem. Inclusive, essa doutrina é importantíssima para a nossa fé. Porque se nós não entendermos que Jesus ele tinha que ser um homem para morrer na cruz, porque se o homem entrou pecado por um homem, também tinha que vir a justiça. E Jesus aparece ali para ser batizado. E a gente vê ali um encontro entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, separadamente. E isso é uma coisa que fundamenta a nossa fé no Deus trinitariano, que é o Deus que três pessoas distintas que habitam na mesma divindade. Nós não adoramos a três deuses, nós adoramos ao único Deus que é descrito, que é manifesto em três pessoas diferentes. Jesus é chamado de Deus na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Deus na Bíblia, e Deus é chamado de Deus na Bíblia. Inclusive, foi por isso que mataram Jesus.
porque ele falava que ele era o próprio Deus. E os judeus falavam blasfêmia. Como você que é homem fala que você é o próprio Deus? E diz isso, eu sou. E a palavra que Jesus usa no Novo Testamento, a palavra grega é a palavra Kyrios, que é a palavra para Senhor. E sempre que essa palavra é utilizada é para o Deus verdadeiro, que é a palavra traduzida do Antigo Testamento, do hebraico, que é o nome impronunciável de Deus, né? O tetagrama, YHWH. E os judeus eles tinham tanto temor por esse nome que eles nem pronunciavam esse nome. Eles não pronunciavam, por isso que a gente nem sabe direito como que esse nome é pronunciado. Chegou ao Yahvé, mas a gente não sabe se é realmente isso, porque os judeus não falavam e essa pronúncia se perdeu. E Jesus ele atribui esse nome a ele no Novo Testamento. E isso para os judeus foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara porque ele estava ali descaradamente falando que ele era Deus, vivendo em um corpo humano. E o judeu não acredita que Deus pode tomar forma humana. Eles não acreditam que Deus pode vir à terra como um homem. Eles não acreditam nisso. E foi o que Jesus fez. Jesus ele se declarou Deus na frente dos judeus e eles o condenaram por blasfêmia. Mas a gente, voltando lá, Jesus foi batizado e João Batista olha para ele e fala: eu é que preciso ser batizado. Como assim eu vou batizar o Senhor? Eu é que preciso ser batizado. E Jesus fala: importa que toda a justiça seja feita. Jesus ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, mas ali ele nos deu um exemplo de humildade, de um homem que servia a Deus. E a gente vê o encontro. Jesus ele sai das águas e vem o Espírito Santo em forma de pomba, repousa sobre Jesus e Deus fala lá do céu: esse é o meu filho amado em que tenho prazer. E aí a gente vê a Trindade manifesta juntos, na mesma ocasião e ali separado, cada um, Espírito Santo como a pomba, Jesus e Deus. E eu estou falando isso porque muitos acreditam que Jesus é o Pai, e isso não é verdade. Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho de Deus, que também é Deus, mas ele não é o Pai. Eles são pessoas diferentes. E nesse texto a gente consegue ver eles sendo mostrados de formas separadas. E inclusive a gente vê Jesus orando o tempo todo ao Pai. A gente vê Jesus orando ao Pai. Se eles são pessoas, se eles são a mesma pessoa, por que Jesus estava orando para alguém? Por causa da sua humanidade. Jesus ele estava orando ao Pai. E a gente vê Jesus ali no início do seu ministério, ele é batizado e aí ele começa para valer, a pregar o Evangelho, a apresentar o Pai ao mundo. E Jesus ele escolhe ali 12 homens, ele escolhe a dedo, esses 12 homens que iriam o seguir. E aí começa o negócio a ficar mais legal do que já era, né? Jesus ele começa a ensinar, ele começa a pregar o Evangelho e ele fala uma coisa: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo e importa que você se arrependa dos seus pecados. E Jesus começa a fazer isso, e Jesus começa a pregar, e Jesus estabelece ali 12 pessoas que irão aprender com ele, e depois essas 12 pessoas vão dar início à igreja. Porque a igreja na qual hoje nós fazemos parte, a Igreja de Cristo, ela foi inaugurada na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu ali, a partir daquele momento, todo aquele que crê nesse sacrifício faz parte do corpo invisível de Deus. E Jesus ele começa. E Jesus ele pega esses 12 homens e ele começa a ensinar. Ele começa a mostrar para eles que ele era o Messias e essas pessoas começam a crer nele. E muitos por onde ele passava começam a crer que literalmente ele era Deus. Que ele era o Messias que havia de vir. Mas quando... Tem muitos e muitos textos que Jesus mostra a sua humanidade. Por exemplo, Jesus ele tinha emoções. Jesus ele tinha um amigo chamado Lázaro. E quando Lázaro morre, Jesus ele chora. Jesus ele chora porque ele sente a dor de perder um amigo. Jesus tinha emoção. Nós podemos dizer que Jesus sentiu raiva, indignação quando ele chega no templo e o pessoal está fazendo comércio dentro do templo. Ele simplesmente vira as mesas de cabeça para baixo e fala: vocês estão fazendo na casa do meu pai um covil de salteadores. E Jesus ali ele quebra tudo,
ele mostra emoções. Nós vemos Jesus alegre, quando ele chega ali montado no jumentinho, jubilando, cantando, feliz. A gente vê Jesus feliz na festa de casamento, e a gente vê Jesus triste. A gente vê Jesus triste quando ele pede para os seus discípulos orarem e eles não oram. A gente vê que Jesus se compadece de tristeza ali. A gente vê Jesus compadecido, de compaixão. Jesus curava pessoas porque ele tinha compaixão por aquelas pessoas. Ele sentia compaixão e ele curava aquelas pessoas. Então, todos esses sentimentos e atitudes mostram que Jesus ele era um homem. Mostra que Jesus era um homem que se esvaziou da sua divindade e estava nessa terra como um homem. E eu acho que o ápice da humanidade de Jesus e do sofrimento que Jesus passou foi justamente no jardim do Getsemane, que Jesus ele está ali prestes a ser morto, crucificado, e ele começa a se sentir angustiado. E a gente vê mais um sentimento humano sendo aflorado ali na vida de Jesus. E Jesus ele está ali angustiado justamente porque ele sabia o que tinha que acontecer, ele sabia o que ele tinha que passar, e ele começa ali a sentir medo naquele momento. E a Bíblia fala que o desespero de Jesus ele era tão grande que no Evangelho de Lucas, inclusive é o Evangelho que está aí para mostrar a humanidade de Jesus, é o Evangelho que mais fala sobre isso, fala que ele chegou a suar sangue, gotas de sangue, de tanto desespero e medo que ele estava sentindo naquele momento, de tanta pressão psicológica que Jesus estava sentindo naquele momento. E esse fenômeno que aconteceu com Jesus, a ciência consegue explicar. É um fenômeno chamado hematidrose, raro, difícil de acontecer, mas que quando a pessoa está em forte estresse, fortes emoções ali, isso pode acontecer. E isso aconteceu com Jesus no jardim do Getsemane. E Jesus, prestes à crucificação ali, ele sente tudo isso. E uma vez eu até falei lá na igreja, eu preguei que naquele momento, Jesus sentiu realmente o peso do pecado ali, antes mesmo da cruz, ele sentiu o peso das dores do pecado, das angústias de um ser humano, todas as dores que nós sentimos hoje, naquele momento, aquilo estava sobre Jesus, e ele sentiu todo esse peso. Então Jesus, ele levou sobre nós as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, tudo isso estava ali em cima dos ombros dele naquele momento. E o desespero dele é tão grande que ele faz uma oração ao Pai e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E nós sabemos e ele termina a oração dizendo: mas que sempre, que todavia, seja feita a tua vontade. E aqui nós vemos vontades distintas, nós vemos a vontade de Jesus homem e a vontade de Deus, e a vontade de Deus se sobressaindo, porque Jesus veio aqui para anunciar ao Pai e cumprir a vontade e cumprir a justiça. E Jesus ele faz essa oração e ele diz: Pai, se possível, se der, se tiver um espacinho aí, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E a gente sabe que a vontade de Deus era que ele fosse morto. E é interessante que eu estava vendo aqui, Deus, quando ele sobe no monte e começa o sermão da montanha, Vini, olha o que ele diz. É como se ele estivesse mostrando para aquele povo, e hoje para nós, a natureza de que um ser humano tem que ter, mas só um pode. Por quê? No Monte das Bem-aventuranças, ele diz assim, olha, bem-aventurados os humildes. Jesus era humilde? Sim. Olha. Aí ele diz, bem-aventurados que choram. Chorou. Jesus chorou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deus é justo? Muito. Muito. Bem-aventurados os misericordiosos. Deus tem misericórdia? Demais. Olha aí ele continua, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha só. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos, porque por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, pois por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós.
Aí eu acho interessante isso aqui. Um ser humano natural, nós, você consegue ter todos esses atributos? Não. Porque tem uns que são humildes, tem outros que já são A soberbos. gente tenta. Tem outros que não tem misericórdia de nada. Comigo não é assim não. Ai, ai, ai. Né? Então ele mostra os atributos dele, humano, que só um pode ter. Todos esses, se nós olharmos, Jesus tem todos esses. Ele teve todos esses. Mas nós, como seres humanos comuns e pecadores que nós somos, nós não conseguimos. Então a sua natureza humana, ele fala, gente, eu vim aqui para fazer por vocês. Eu vim aqui para ficar no lugar do sofrimento de vocês. Então hoje, querido, isso que você vive, isso que eu vivo, isso que nós vivemos, foi porque Cristo se entregou por cada um de nós. Não pense que eu, não pense que você, não pense que nós somos justificados porque nós somos bons, porque nós não somos maus. A nossa natureza, ela é má, ela é ruim, mas o amor de Cristo, subsistindo em forma humana aqui, pagou um preço por cada um de nós. Por isso, queridos, medite bastante neste episódio, em especial. Terá outros aqui que estará falando também das passagens, de outras formas que Jesus também habitou aqui. Mas esse em especial, o que o Vini está nos ensinando aqui, está nos dando uma aula desta humanidade e da deidade de Deus. Porque ele nunca deixou, Jesus nunca deixou de ser Deus. E por que ele sofreu na cruz, Vini? Por que a humanidade, por que Jesus, como a sua humanidade, suportou aquela cruz? Porque ele era Deus. Porque é homem natural, queridos. Se nós olharmos o que a Bíblia nos ensina, que aqueles espinhos lá rasgavam a carne dele, homem natural nenhum suportaria. Homem natural nenhum. Aquela cruz, será que ela era leve? Pesada. Né? Lá na igreja nós temos uma lá, os irmãos que leva lá, falam, opa, pesada demais. 100 quilos mais. É o mais. E ele suportou, e ele carregou. Ei, gostaria só de você meditar nesta noite. Qual é o peso da cruz que você está carregando? Você acha que esta cruz que você está carregando está pesada? Jesus, o peso dela foi maior. E olha que foi por você. Amém, Vini? Inclusive, Jesus ele nos veio dar uma aula de como ser um ser humano, né? Jesus ele nos mostrou o manual de uma vida humana digna, honrada, e uma vida humana digna de filho de Deus. Jesus ele nos mostrou isso e nos ensinou isso. E para a gente chegar lá na crucificação, Sim. no texto de João 8,56, Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus: você não tem nem 50 anos e você está dizendo que viu Abraão? E Jesus responde: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou e saiu do supio do templo. Jesus usa aqui o eu sou. Quando Moisés pergunta para Deus quem ele era e qual o nome dele, Deus fala, eu sou o que sou. E os judeus sabiam que essa era uma forma que o Deus verdadeiro se expressava. E quando Jesus ele usa esse termo, eu sou, é por isso que os judeus pegam pedras e ameaçam atirar nele, porque um homem que caminhava com eles, que estava ali na sinagoga, estava simplesmente dizendo que era Deus. E Jesus ele chega na cruz. O pastor está dizendo aqui que ele sofreu, Jesus carregou a cruz, sofreu demais. E no momento da crucificação, João 19 fala que ele teve sede. Mais um momento que a humanidade de Jesus lá fora, porque Deus não tem sede. Quem tem sede é o homem. E Jesus ele tem sede e os guardas ali, os romanos, eles dão uma esponja com vinagre para Jesus beber. E Jesus ele começa a sofrer ali, ele sofre na cruz. E Jesus ele era tão homem que ele inclusive morreu. Jesus ele morreu na cruz por conta do nosso pecado. E uma coisa imensamente legal e interessante que aconteceu na cruz, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Vocês podem até anotar isso aí, que essa é maravilha. Jesus ele morreu e o pessoal tinha o costume de, quando eles crucificavam as pessoas,
quando eles estavam demorando muito para morrer, eles quebravam os ossos dele, as pernas, que essa pessoa descia e ela sufocava, morria asfixiada. Então, quando a pessoa estava demorando muito para morrer, eles faziam isso. E lá no Antigo Testamento havia uma profecia que os ossos dele nenhum seriam quebrados. E eles quebram ali dos dois ladrões, mas quando chegam em Jesus, eles percebem que Jesus já está morto. E um soldado ali sem dó nem piedade, ele fura a barriga a lateral, aqui na parte da costela de Jesus, e sai água e sangue. E agora eu quero trazer para vocês como é que eu posso dizer? Uma alegoria. Como é que é a palavra? Esqueci, fugiu agora. Vamos lá, uma alegoria. Eu vou trazer uma alegoria para vocês sobre o que aconteceu ali. Alguns chamam isso da teologia da água e do sangue. Que Jesus ele foi perfurado e saiu ali do lado dele água e sangue. E por isso que eu falei que na cruz do Calvário foi inaugurada a Igreja de Cristo. Porque a gente sabe que esses dois elementos eles representam duas coisas. O sangue do Jesus homem, Jesus judeu, nós sabemos que Deus tem um pacto com o povo de Israel, um pacto de sangue. E Jesus, na nova aliança, no Novo Testamento, ele faz um pacto com aqueles que recebem ele. E no início da caminhada, nas águas do batismo, nós nos tornamos nova criatura. Então, por meio das águas, nós nascemos de novo e a gente é uma nova criatura. E por meio do sangue, antigamente, os judeus eram o povo de Deus. Hoje nós, por meio da água, nós somos a criatura. E naquele momento, Jesus ele é perfurado e saem esses dois elementos do corpo de Jesus, mostrando as duas alianças. E detalhe, se a gente for lá para Gênesis, você vai começando a juntar os textos aí. Se a gente for lá para Gênesis e a gente vê o que aconteceu com Adão. Adão, ele estava sozinho no jardim e Deus ele coloca ele um sono profundo. Adão dorme e do lado de Adão, da costela de Adão, Deus tira a sua esposa, a sua adjuntura. E no Novo Testamento, o novo Adão, o último Adão, Jesus, após expirar, após morrer, é perfurado do lado de Jesus e sai água e sangue. E pela água, você crê em Jesus, você faz parte da igreja e você se torna noiva. Então, se lá em Gênesis, do lado de Adão, foi tirada a esposa de Adão, no Novo Testamento, do lado de Jesus, representa o nascimento da noiva de Cristo. Hoje, o judeu, não apenas pelo sangue, se ele quiser ser salvo, ele precisa nascer da água. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Quem não nascer da água, do Espírito, não tem parte comigo. Ele não usa o sangue justamente porque Nicodemos era judeu já. Ele tinha o sangue, mas faltava uma coisa. Então, nessa cruz, quando esses dois elementos saem, Jesus inaugura ali a Igreja de Cristo e a noiva de Cristo representada pela água, que é e somos nós. E Jesus ele morre. Eu falei que Jesus ele é tão humano que ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Deus ressuscitou ele e hoje ele nos governa. E é esse tema que a gente está falando hoje aqui é muito, muito importante, porque nós precisamos trazer esse entendimento de que o Deus homem se fez carne, João 1, João se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Sempre que a gente lê os textos de João, ele era uma pessoa assim que ele descrevia com muita paixão de Jesus. Se você já teve a oportunidade de assistir a série The Chosen, espetacular o que eles conseguiram fazer. E quando mostra João escrevendo sobre Jesus, nós conseguimos ver a paixão que ele tinha por esse homem que ele conheceu e que ele creu ser o Deus vivo. Então, o Deus homem, o Deus 100% homem, 100% Deus, ele veio a essa terra, ele nasceu como uma pessoa normal, ele foi um adolescente normal, ele foi um adulto normal, que fez coisas extraordinárias por meio do Espírito Santo. E o mais importante, ele cumpriu o papel que ele foi enviado de apresentar o Pai, morrer por nós, e hoje ele intercede por nós e todo mundo que crê nele será salvo e um dia nós encontraremos com ele. E o que é mais interessante aqui, você falando também, e qual é o único meio da purificação dos nossos pecados?
Através do sangue. Por Sangue de isso, Jesus. através do sangue de Jesus. Por isso que ele teve que ir até a morte, morte de cruz. Por isso que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Por isso que a morte humana de Jesus nos trouxe esta purificação e esta remissão dos nossos pecados. Por isso, querido, que para hoje, para nós entendermos isso e andarmos na vontade e andarmos na luz, como na luz ele está, tem que ter renúncia, Vini. Nós vivemos num tempo hoje que todo mundo entende isso que nós estamos falando, mas querem continuar vivendo da mesma forma, como se o preço de Jesus não fosse suficiente. Então hoje, queridos, como é que está a sua vida? Como é que está? Como é que você tem andado diante do que Jesus fez por você? Diante do sacrifício. Não estou falando para você fazer sacrifício, porque Jesus já pagou o sacrifício. Mas qual é a renúncia? Qual é a renúncia que você está renunciando para que Jesus continue sendo o dono da sua vida? E aí muitos de nós, né, Vini, perguntamos, quem é o dono da sua vida? Eu sou o dono da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Não! Quando nós entendemos esta humanidade de Jesus, quando nós entendemos essa entrega desse Deus, quando nós entendemos que verdadeiramente o sacrifício de Cristo foi porque eu não tinha condições de pagar, você não teria condições de pagar, mas que nós o reconhecêssemos como o único e verdadeiro Salvador. O Vini falou aqui, quantos caminhos nós temos para Deus? Um só. Nós temos só um, e através de Jesus. E como é que ele conquistou isso? Através da humanidade. Que ele veio para cá. O mundo pensa tanto nisso que tem uma música daquela cantora Isa lá que ela fala, porque Deus me fez assim, dona de mim. Olha aí. Essa é a teologia do mundo. Do mundo. E é sério isso, Vini. Deus me fez assim, dono de mim. Queridos, é que quando a gente começa a falar, todo mundo começa a julgar a gente, né? E quando a gente tem um encontro com Cristo, tem que ter uma mudança na minha vida, querido. Tem que ter uma mudança na sua vida. E nós vivemos num mundo que nós estamos aqui no podcast. Cada um vai julgar de qualquer forma. Mas nós temos um dito que Deus me ama do jeito que eu sou. Tá? Mas não tem transformação? Quer dizer que tudo que Jesus fez e faz por cada um de nós tá bom demais? Né? Para que a gente vivesse de qualquer forma. Cuidado, irmãos. Vini, a gente sempre tem ensinado com isso. Deus é amor? Sim. Amém. Glória a Deus. Mas todo mundo esquece de dizer que Deus também... Deus é justiça. E Deus ama todas as pessoas, inclusive algumas que irão para o inferno. Jesus não vai deixar de amar elas. A Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Inclusive nada, nada. Então não é porque Jesus nos ama que ele não vai ser justo e não irá condenar as pessoas que não crerem nele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus ele nos ama incondicionalmente. Não tem nada que a gente faça que vai aumentar ou diminuir esse amor, mas mesmo nos amando, ele é capaz de mandar pessoas que não criam nele para o inferno. Sim. E isso não significa que ele deixou de amar, significa que ele está mostrando outro atributo dele, que é a justiça. E isso aí é para outro episódio também, que tem muita coisa a acrescentar também. Porque quando nós falamos assim, Deus, principalmente quando nós olhamos no Velho Testamento, né, Deus deixa declarado lá, se... Ele coloca uma condição. Se atentamente ouvirdes a minha voz e andar no meu... Ele coloca essa condição. Aí abençoarei, bendito será o fruto da... Mas ele coloca uma condição. Quando Jesus vem, ele rasga o véu. E nós temos um contato direto com o Pai. Quando Jesus vem, ele fala, eu sei que vocês não têm condições de cumprir essa condição. Então eu vou me entregar para vocês. Só que Deus também requer de mim, requer de você. Renúncia, obediência à vontade do Senhor. Amém? Vini, para nós encerrarmos aqui, você quer dar as suas considerações finais? Eu gostaria de finalizar, espero que tenha ficado claro, né, na mente de todos nós aqui, que fique claro que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Se alguém falar algo diferente disso, essas heresias já foram combatidas na história. Essas heresias, vira e mexe, elas se levantam e caem. As heresias que aparecem nos dias de hoje, elas são as mesmas de antigamente. Se você abrir a história da igreja e ler, você vai perceber que Satanás se levantou por muitas e muitas vezes
com essa heresia. Então não tem nada de novo. Se você pegar a história da igreja cristã e ler, você vai perceber que isso já foi combatido, os hereges eram expulsos das igrejas quando eles vinham com essas doutrinas, e a igreja prosseguia. Então Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão Jesus venceu a morte, e se nós cremos nele, nós fomos salvos. E é isso, Jesus ele viveu uma vida humana nessa terra, ele se esvaziou por algum momento dos atributos divinos ali, mas ele nunca deixou de ser Deus. Porque se nós afirmarmos que Jesus deixou de ser Deus, nós estamos falando que a Trindade deixou de existir por um período de tempo. Isso nunca aconteceu. Então Jesus ele nunca deixou de ser Deus, mas ele simplesmente não usou. Ele conseguiu se esvaziar e viver como um homem, porque era necessário que assim fosse, para que fosse feita a justiça sobre a vida de Jesus, para que fosse cumprida todas as coisas. Jesus ele se fez homem, e nós cremos que no Deus homem, nós cremos em Jesus como Deus, nós cremos que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E se nós não cremos nisso, simplesmente não serve para nada a nossa fé. Se a gente não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, não serve para nada. Então eu quero agradecer por estar desse lado hoje aqui da mesa, falar um pouquinho. O pastor Silva aqui voou na apresentação. E é isso, gente. O Deus homem morreu por você. E se você crê, se você hoje levantar suas mãos aí onde você está e falar, eu quero reconhecer Jesus. Cada joelho que se dobra, cada língua que confessa, é porque existe um impulso do Espírito Santo comovendo o seu coração aí. Então nós hoje aqui fomos apenas ferramentas para mostrar o poder de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação do mundo. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade também de estar aqui. É novidade para nós, mas graças a Deus, Deus conduziu isto aqui. Quero que você também não esqueça. Ei, talvez você esteja aí apenas com uma pequena brasinha. Apenas uma brasinha acesa. Ei, então pode ter certeza que nesta noite, esta brasa vai queimar tão grande que você vai ser incendiado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.